Vamos receber mais uma vez com um aplauso o pastor Moisés Leopoldino. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz de Cristo, que o Senhor Jesus abençoe você e sua casa com todas as sortes de bênçãos. Enquanto os meus irmãos encontram Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Quantos irmãos encontram? Minha gratidão a Deus por estar aqui na DVEC Taquara mais uma vez, tendo a oportunidade de rever o pastor Silas Filho, sua família, e também poder compartilhar dessa vitória, de saber que ele está bem, que a igreja orou, o Senhor respondeu. Desejo que Deus abençoe você e sua casa e que você seja sempre perseverante, nunca desistente e sempre insistente para receber a bênção. Atos capítulo de número 12, versículo de número 5. Atos capítulo 12, versículo 5. Jesus levou... Não, está ali. Obrigado, irmão. Todo tecladista, eu prometo um queijo. Fala, quando eu vim de Minas, eu já estou devendo uns 30 queijos já. Meu Deus do céu. Vou ter que vir de Minas com um caminhão da próxima vez. Irmão. Atos capítulo 12, versículo 5 diz: Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Amém. Quantos podem dizer amém? Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos fala de uma prisão que não foi só Pedro, Tiago também estava preso. Tiago e Pedro estavam presos e Tiago foi decapitado. Tiago foi morto por ordem de Herodes e Pedro ficou guardado para morrer depois, em seguida. Então Tiago recebeu o decreto, morreu. E Pedro ficou guardado para morrer. Ele seria apresentado no dia seguinte e já havia um decreto de morte sobre Pedro. Já havia um decreto. Já havia o quê? Vamos lá, havia um. E mesmo havendo um decreto, a igreja continuou. Por quê? Porque a igreja acredita que a última palavra vem de Deus. Quando a igreja ora por Pedro, a igreja sabia que Pedro seria apresentado para morrer, e mesmo assim a igreja continuou orando a Deus com insistência. E Pedro estava preso. A notícia ruim, Pedro está preso. A notícia boa, a igreja está orando. Talvez você trouxe uma notícia ruim, pastor, a porta está fechada. Mas eu vou te dar uma notícia boa. A igreja está orando. Talvez você trouxe uma notícia ruim, pastor, tem alguém da minha família que está desviado do evangelho, mas eu tenho uma notícia boa para te dar. A igreja está orando. Talvez você entrou aqui esta noite e disse, pastor, eu estou enfermo, mas a igreja está orando. Enquanto a igreja orava insistentemente por Pedro, porque ele estava preso, a igreja lutava contra um decreto humano. Havia um decreto de Herodes, mas a igreja acredita mais em Deus do que em Herodes. A igreja acredita mais em Deus do que nos homens. E a Bíblia diz que é melhor confiar em Deus do que confiar nos príncipes. Melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. E não confia o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico na sua riqueza. Agora aquele que se gloriar, se glorie nisso. Em me conhecer, diz o Senhor. Quantos aqui confiam em Deus? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, irmão. Eles não se abalam. Versículo de número 7 é o versículo que eu quero
aqui, ponto a ponto, falar para os irmãos. A igreja estava orando, mas Pedro estava vamos lá bem forte, Pedro estava na prisão. A igreja podia arrombar a porta da prisão para tirar Pedro de lá? Não. A igreja poderia ir lá quebrar os muros da prisão e arrancar Pedro da prisão? Não. A igreja só podia orar. Agora eu vou perguntar para você. Tem um documento que precisa ser assinado. Está dentro de um arquivo, dentro da sala de um juiz. Você pode entrar lá? Pergunta para o teu irmão, e o anjo? Porque no versículo 7 diz que enquanto a igreja estava orando, veio um anjo do Senhor e entrou na prisão. Tem uma pessoa dentro de uma ala de hospital onde nem visita pode receber. Nem o pai entra, nem a mãe entra, nem a família entra. Você não pode entrar lá. E o anjo? Tem situações que está longe de você, quilômetros de você, do outro lado do oceano, em outro estado do país. Você pode ir lá agora? Não. E o anjo? Sabe o que Deus vai fazer através da sua oração? Ele vai entrar onde você não pode entrar. Ele vai fazer o que você não pode fazer. Ele vai tocar naquilo que você não pode tocar. Eu quero que você levante comigo as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto. A sua oração chega onde os seus pés não vão. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer que está funcionando. Jacó estava no deserto quando a Bíblia diz que ele viu anjos que subiam e anjos que desciam. Anjos que subiam e anjos que desciam. E eu tenho uma notícia boa para te dar. O que está subindo está levando, mas o que está descendo está trazendo. Deus está dizendo que esta noite vai ser noite de vitória para a vida de alguém. Quem acredita que Deus está entrando onde você não pode entrar? Deus está indo onde você não pode ir. Há uma visitação de Deus essa noite. Você é limitado em distância, fisicamente, financeiramente. Mas quando você ora, Deus envia os seus anjos. E a Bíblia diz que o anjo de Deus entra na prisão. Pastor, por que eu não posso entrar, mas o anjo entra? Porque você precisa passar pelo guarda, pela porta, pelo sentinela. O anjo não precisa disso. Deus não precisa Deus não precisa de autorização para entrar. Ele é Deus. Deus não vai perguntar para o médico, eu posso entrar? Deus não vai perguntar para o juiz, eu posso entrar? Deus não vai perguntar para o diretor, eu posso entrar? Ele é Deus, ele entra. E a Bíblia diz que quando o anjo entra na prisão, uma luz, clareia toda a prisão. Porque onde Deus está tem luz. E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai iluminar a situação que estava escura. Deus vai trazer resposta para o que estava confuso. Deus vai revelar o que estava oculto. Deus vai mostrar o que estava escondido. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Tem gente que não sabe nem onde é a porta da saída. Tem gente que não sabe como resolver, se é sim, se é não, se é para ir, se é para ficar, se é de Deus, se não é de Deus. Deus está dizendo, uma luz vai clarear essa situação. Continue orando, porque Deus vai trazer transparência. Deus vai trazer evidência. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Deus está dizendo, eu vou iluminar a prisão. Versículo de número 7. A Bíblia diz que uma luz clareia toda a prisão. Versículo de número 7 ainda. E o anjo toca em Pedro. O anjo toca em? A igreja estava orando por quem? Você não precisa tocar em ninguém. Pastor, eu falo, meu filho não me ouve. Eu falo, meu marido não me atende. Pastor, eu falo, parece que entra num ouvido e sai em outro. Ore, porque o toque de Deus é mais profundo que o seu. O toque de Deus acorda.
O toque de Deus levanta. O toque de Deus desperta. A Bíblia diz que o anjo despertou a Pedro. Você crê, com a mão direita assim levantada, você crê que através da tua oração Deus vai despertar alguém? Você acredita que através da tua oração Deus vai acordar alguém? Você acredita que através da tua oração Deus vai curar alguém? Você acredita que através da tua oração há um toque de Deus na vida de alguém? Você crê nisso? Olha o que acontece. O anjo toca em Pedro e Pedro está dormindo. Pedro está? Mas como que Pedro está dormindo se ele vai morrer no outro dia? Pedro vai morrer no dia seguinte, segundo Herodes. E Pedro está? Porque o desespero não é de Deus, irmão. Deus não trabalha no desespero. Os discípulos estavam no barco, veio uma tempestade, começou a jogar o barco de um lado para o outro. Os discípulos começaram a correr, jogar água para fora, gritar. E agora eles estão procurando por Jesus, porque Jesus estava no barco junto com eles. E no meio daquele desespero deles, eles vão procurar Jesus. Jesus estava o quê? Dormindo. Porque Jesus sabia que o barco ia chegar do outro lado. A Bíblia diz que Adão está sozinho no jardim. Adão está precisando de uma companheira. Para Deus dar Eva para Adão, Adão teve que dormir. Quando Adão dorme, Deus opera Adão. Olha para o teu irmão e diga assim: dorme que Deus opera. Deus não vai operar gente agoniada, irmão, correndo. Não. Enquanto você estiver desesperado, Deus não faz. Você tem que descansar em Deus. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: eu não falei nada, você está com medo do que Herodes falou? A última palavra não saiu da minha boca ainda, você está com medo do decreto, porque agora chegou a hora de você demonstrar a tua confiança em Deus. Chegou a hora de você descansar em Deus. Levanta a tua mão e diga: Deus está no controle. O anjo desperta Pedro porque Pedro está dormindo. E quando Pedro é acordado pelo anjo, o anjo diz para Pedro assim: acorda depressa, calça a tua sandália, joga a tua capa sobre as tuas costas e me segue. Por que me segue? Porque Pedro não sabia onde era a saída. Sabe o que Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer? Ele vai te mostrar onde é a saída. Quem acredita em direção de Deus aqui? Levanta as suas duas mãos aos céus. Você não vai errar a porta. Você não vai errar a pessoa. Você não vai errar na decisão. Você não vai errar na resposta. Deus está dizendo: porque você está orando, eu vou te mostrar a porta certa, a pessoa certa, o lugar certo. Você vai fechar o negócio certo. Você vai vender certo, vai comprar certo, vai mudar certo, vai fazer certo. Deus está dizendo: me segue porque tem uma orientação. Me segue porque tem uma direção. Você não vai bater com a cara na parede. Escuta essa profecia. Você não vai bater com a cara na porta errada. Você não vai precisar se arrepender de ter feito um negócio errado. Deus está dizendo: se tem oração, também tem direção. Se tem oração, também tem orientação. Então continue orando, porque Deus vai te levar na porta certa. Você precisa de uma orientação para sair. Tem pessoas que entraram aqui esta noite que estão sofrendo com a dúvida, estão sofrendo com a incerteza, com a falta de convicção. Eles não sabem como sair também de uma situação. Como eu vou sair dessa? Onde é a saída? Como sair? A oração da igreja agiu na vida de Pedro e o anjo disse: você não vai sair daqui só. Até porque você não sabe onde é a saída. Mas me segue. Pastor, e por que o anjo mandou Pedro calçar a sandália e pegar a capa? Porque o que é seu não vai ficar preso. Não. O que é seu não vai ficar aprisionado. O que é seu vai vir junto com você. O que é seu vai vir para a tua mão. Diga glórias a Deus por isso. Mas vamos lá. Quando o anjo
fala para Pedro: me segue. Eles passam pela primeira e pela segunda guarda. Tinha 16 guardas guardando a prisão, vigiando Pedro. E o anjo sai com Pedro e os guardas não enxergam Pedro saindo. Porque quando Deus quer, até o diabo fica cego. O inimigo te procura, mas não te acha. Posso falar uma coisa que você não sabe? Alguém um dia tentou te pegar. Talvez um dia o assaltante marcou para te assaltar. Eu sei a hora que ela chega. Eu sei qual é o carro. Eu sei o momento que ela entra em casa. Vamos fazer uma campana aqui, vamos fazer uma armadilha. Ficaram te esperando. Você chegou, abriu o portão, entrou, fechou o portão, entrou para dentro, jantou, dormiu, acordou no outro dia e o inimigo está achando até hoje que você não chegou. Porque quando Deus quer, Deus cega teus adversários. Quando eu era criança, eu ouvia minha mãe contar um testemunho, lá da roça, lá do interior, que um missionário começou a fazer a obra na região rural de Minas Gerais, e ele ganhou a esposa de um fazendeiro para Jesus. E o fazendeiro, muito irritado, ficou irado com o missionário e contratou 2 capangas para matar o missionário. E falou para os capangas: olha, vocês não vão ter trabalho nenhum, é um homem desse tamanhozinho, não anda armado, só anda com a Bíblia, está sozinho. Faz o serviço, volta que eu pago vocês. O missionário foi fazer o culto. Na volta, ele está vindo sozinho na estrada. E os 2 capangas esperaram ele no meio da estrada para pegar ele na covardia. Quando ele está passando, os 2 capangas olharam e disseram: olha, o crente está vindo lá, nós vamos pegar ele agora. O irmão foi se aproximando, o missionário foi se aproximando. E quando os 2 homens olharam, de um lado um grandão, do outro lado o outro homem bem grandão, e o irmão não viu eles. E os 2 grandão que estavam do lado do irmão olhou para dentro da moita que ele estava escondido e fez assim, ó. Os 2 correram, chegaram para o fazendeiro. Falou para o fazendeiro: você falou que ele estava sozinho? Você falou que ele não andava armado? Você não falou para a gente que tinha gente protegendo ele? Não tem como pegar aquele irmão, não. Ele anda muito bem, seguro. Não tem como pegar aquele crente, não. Porque se Satanás acha, irmão, que vai te pegar desprevenido, se Satanás acha que vai te pegar na covardia, ele está muito enganado. Porque quando Deus quer, Deus te esconde. E quando Deus não quer esconder, ele aparece do teu lado. E quando Satanás bate na porta, quem abre a porta é Deus, quem atende é Deus. Eu quero que você levante as suas 2 mãos aos céus para te entregar uma palavra esta noite. Você está escondido em Cristo. Os seus inimigos estão tentando te achar, tentando te pegar, mas não vão te encontrar, porque você vai passar pela primeira guarda, vai passar pela segunda, e o nome de Deus para a tua vida esta noite é livramento. Você crê nisso? Diga glórias a Deus, porque tem livramento de Deus para a tua vida e para a tua casa. Vamos lá. Pedro está saindo. Pedro está saindo, junto com o anjo. E eles passam pela primeira guarda, passam pela segunda guarda, e agora eles chegam diante da maior porta da prisão. Está escrito aqui no texto: a porta de ferro. Qual porta? Essa é a porta mais bem guardada de uma prisão. Eu resido hoje numa cidade, uma das cidades que tem mais presídio no país. Cidade de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. A cidade é cercada de presídios. E nós fazemos um trabalho de evangelização no presídio há muito tempo. E a porta do presídio, a porta da entrada, é uma porta gigantesca, dá até medo, é muito alta. Tem muita tranca, muito cadeado. O guarda demora minutos para abrir aquela porta, muito pesada, feita de aço, para impedir a fuga, para impedir ser estourada. E o anjo está indo com Pedro na direção da porta da saída, na porta de ferro, que dá para a rua, que dá para a cidade.
E eles estão indo na direção da porta, Pedro e o anjo. E a Bíblia diz que quando eles se aproximam da porta, está escrito aí na tua Bíblia, ela abre automaticamente. Ela abre como, irmão? Mas não tinha nem luz, já tinha porta automática. Não tinha nem energia. Portão automático não existe não tem nem 50 anos. A Bíblia diz que a porta abriu automaticamente, porque tem dois tipos de portas que Deus abre. Uma ele abre com controle e a outra ele abre com sensor. A porta que Deus abre com controle, você não tem um controle para abrir. Você depende exclusivamente de Deus para que ela seja aberta. Você não tem a chave. Você não tem força para abrir. Toda a autoridade está com Deus. E quando Deus quer, Ele aperta o controle e a porta. Mas tem porta que é essa. Ela só abre quando se aproxima. É a porta que tem. Quando você chega no aeroporto, perto da porta, faz o quê? Você vai entrar naqueles mercado grande. Quando você chega perto da porta, ela... E de longe, abre? Não, porque tem porta que só abre se você chegar. É por isso que algumas portas ainda não abriram. Porque tem crente que diz que tem fé, mas fica namorando a porta de longe. Ei, portão. Eita, Jesus. Olha, que porta grande. Mas ele não chega perto. Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus já pôs um sensor na porta. Oh, irmão, você tem que chegar perto. Deus está falando com alguém, você está com medo de quê? Vai lá. Pastor, não, chega perto, irmãos. Chega perto da porta, ela vai abrir. Quem acredita que Deus já colocou sensor na porta? Segura assim a tua mão direita levantada. Você não foi lá ainda. Você não chegou perto. Você não entregou um currículo lá. Você tem que ir lá. Deus está dizendo: chega perto. Tem gente que diz que tem fé, não tem coragem nem de espiar a terra. Não tem coragem nem de chegar perto. Deus está falando com alguém aqui. Só vai abrir se você se aproximar. A porta pode ser grande, mas o Deus que abre é maior do que ela. E Deus está dizendo para alguém: chega perto da porta e ela vai abrir, e o meu nome vai ser glorificado. Quem acredita que a porta grande vai abrir, diga glória a Deus. Faz lembrar, irmãos, de um irmão lá do sertão da Paraíba. Deus prometeu para ele que ele ia andar de avião. Ele nunca tinha andado, nunca tinha subido numa aeronave. E Deus prometeu que ia dar uma viagem para ele, e ele foi, a viagem, cumpriu a palavra, e ele foi para o aeroporto temeroso, com medo de tudo. Nunca foi numa cidade grande, nunca entrou no aeroporto, é da roça, lá do sertão. Fez a malinha dele, foi para o aeroporto com medo, chegou, ficou olhando de longe, disse: eu preciso entrar. Aí quando ele foi chegando no aeroporto, que ele chegou na porta de entrada do aeroporto, que ele chegou perto da porta, ele falou: eita, Jesus poderoso. Quando Deus está com a gente, a porta abre sozinha. Ele fala: irmão, tem lugares que você nunca entrou porque você nunca teve coragem de chegar perto da porta. Você nunca se arriscou a chegar perto da porta. E tem porta que não abre no controle, tem porta que só abre no sensor. E Deus está falando com alguém aqui: você não quer entrar lá? Você não quer passar por aquela porta? Você já passou pela primeira guarda, pela segunda guarda. Agora Deus quer que você passe pela porta que dá para a cidade. É a porta grande, é a porta de saída, é a porta que vai te levar para o propósito que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz que quando Pedro está indo, que a porta abre, o anjo anda com ele mais uma rua, só mais uma rua, e se aparta dele. Aí Pedro vai para onde? O ponto de pregação, que era numa casa, onde a igreja estava. Vamos lá, irmãos. A igreja estava mais alto. A igreja estava orando por quem? Por Pedro. Pedro já estava solto, sim ou não? Pedro já estava livre, sim ou não? Mas a igreja sabia?
E se eu te disser que Deus está fazendo coisas que você ainda não sabe? Tem coisa que já aconteceu, só está faltando você receber a notícia. Tem coisas que Deus já fez, só está faltando você ficar sabendo. Pedro foi para a igreja. Quando Pedro, pastor Silas Filho, chega na igreja, a igreja orando. Os irmãos sabem que crente ora alto. Eles vão estar, salva Pedro, liberta Pedro, Deus de misericórdia. A igreja orando. Criança, irmão, gosta de correr, de brincar. Quando Pedro bate na porta, a igreja não ouve, por causa da oração. Quem ouve? Uma menina chamada Rode, uma criança. Aí a criança vai na porta e não abre a porta, ela olha quem é. Quando ela vê que é Pedro, em vez dela abrir a porta, ela corre para contar para a igreja. Aí a menina corre lá dentro e diz, gente, Pedro, o pastor Pedro está aí na porta. O diácono dá um cascudo na menina. Nós estamos orando, menino, você está brincando com coisa séria? Eles não acreditaram. Eu estou conjecturando aqui para você entender. Os irmãos não acreditaram. Irmão, tem hora que eu não consigo entender os crentes. Eles oram para Deus fazer. E quando Deus faz, eles duvidam. Você já conheceu alguém que orou para receber a bênção? Quando ela chegou, passou uns 3 dias, ele falou, ei Jesus, está bom demais. Ele começa a ficar desconfiado, porque está muito bom. Não, irmão, quando a vitória chegar, você tem que desfrutar. E por que Pedro não acreditou? Porque era uma criança. Porque era quem? Criança. Esse é o problema, às vezes, nosso, da igreja. De querer escolher o veículo que Deus vai usar. Tem hora que a gente quer escolher. Irmão, quando Deus quer, Deus usa o grande. Quando Deus quer, Ele usa o pequeno. Quando Deus quer, Ele usa o crente. E quando Ele não quer, Ele usa o descrente. E quando Ele não quer usar o descrente, Ele usa a mula. Quando Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Sim ou não? Então não escolha o veículo. A resposta vai chegar. A bênção vai chegar. Agora o veículo, quem vai escolher, quem vai trazer a resposta é Deus.